batalha nos lábios, revestidos da armadura de Deus, faremos das crianças soldados do Senhor. Meninos crentes bem preparados, resistindo em dias maus que virão, no Espírito de Cristo, vivendo o compromisso e as armas da justiça nas mãos. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Não é contra a carne nem contra o sangue que travamos a batalha entre nós, mas é contra as hostes e potestades do reino do mal. Quando perseguidos ou afrontados, não nos curvaremos pelo temor, no Espírito de Cristo, com a armadura revestidos e os olhos postos no Salvador. Mas o dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Esse dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Meninos hoje, homens do amanhã, caminhando na verdade e na luz, edificando lares na rocha que é Jesus. Meninas hoje, mães no futuro, dedicando os seus filhos a Deus, no Espírito de Cristo, pela graça bem unidos, lutando pelo reino dos céus. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Assim como o dia guarda a aurora, eu anseio ver o meu Salvador, resgatando as crianças de agora por amor. Um exército de crianças marchando, caminhando para o reino da luz, no Espírito de Cristo, vivendo o compromisso, nos lábios a mensagem da cruz. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. E o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Oi, crianças! Eu sou a tia Aninha, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui mais um domingo para nós memorizarmos o versículo da semana. E eu gostaria de pedir que você pausasse esse vídeo e procurasse a sua Bíblia. Encontrou?
Muito bem. Agora eu gostaria de pedir que você procurasse lá no livro do apóstolo João, no Novo Testamento, o capítulo 12 e o versículo 26. Capítulo é o número grande e o versículo é o número pequeno. Vamos ler juntos? Se alguém me serve, siga-me. Vamos ler mais uma vez? João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Antes de estudar o versículo, a Tianinha gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que serve ao Senhor de maneira integral, que dedica a sua vida ao ministério do Senhor, que faz da sua vida um trabalho integral para a obra do Senhor? A Tianinha conhece 3 pessoas. Sabe quem são? A primeira pessoa é o pastor Alan e a Kim, a sua esposa. Isso mesmo, eles são missionários americanos que vieram ao Brasil para ajudar na implantação de igrejas bíblicas. Isso mesmo, e ele tem servido ao Senhor como pastor na nossa igreja, tem dedicado a sua vida de maneira integral. Isso não é maravilha? Isso não é maravilhoso? Muito bem. Tianinha, quem é a segunda pessoa? A segunda pessoa é a missionária Darlene. Vocês conhecem ela? Isso mesmo, ela é uma missionária que tem servido ao Senhor em muitas escolas públicas da nossa cidade e do interior. Ela tem levado a palavra de Deus para muitas crianças e tem conseguido alcançar muitas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Tianinha, quem é a terceira pessoa? É o missionário Ronaldo e a sua esposa Thalita. Vocês sabiam que eles deixaram o Brasil e foram para outro país? Quem sabe dizer o nome do país? Timor-Leste. Eles foram para o Timor-Leste para servir ao Senhor, evangelizando pessoas para trazer para o reino do Senhor. Isso não é tão maravilhoso, crianças? Isso é tremendo. E aí, vamos voltar para o versículo? O versículo diz assim: se alguém me serve. O que isso quer dizer? Significa fazer a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem planejado para a sua vida, dedicar a sua vida a Deus. E o versículo continua: se alguém me serve, siga-me. O que isso quer dizer? Significa imitar ao Senhor, fazer aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Jenny, como eu vou fazer isso? Você vai descobrir lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos, tá certo? Agora, de maneira prática, como é que eu posso servir ao Senhor e seguir a Ele? Imitando o exemplo que Ele deixou na Bíblia. Evangelizando um coleguinha da sua escola, algum primo seu que não conhece a Bíblia, que não conhece Jesus. Você pode fazer isso falando para essa pessoa, tá certo? Quem é Jesus para você? Como você reconheceu que Ele é o seu Salvador? E você pode falar isso sem vergonha, tá bom? Você pode usar a Bíblia, ler a Bíblia para essa pessoa. Se você já é uma criança salva, você tem que ter a certeza de que Jesus, Ele é o seu Senhor, Ele é o Senhor da sua vida. E você precisa imitar a Ele, tá certo? Se você ainda não tomou essa decisão de seguir ao Senhor, você pode tomar hoje. E depois que você tomar essa decisão, você pode servir ao reino do Senhor. E você pode imitar aquilo que Jesus deixou registrado na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Um abraço e eu espero que todos memorizem o versículo para a próxima semana. E se puderem, leiam o capítulo completo, capítulo 12, tá bom? Que vocês vão entender o contexto, né, de Jesus ter dito isso com mais clareza, tá certo? E eu quero saber do versículo, tá bom? Eu quero que vocês coloquem lá no grupo da igreja, por favor, quem conseguiu memorizar o versículo. Um beijo e até o próximo domingo. Crianças, agora que nós já louvamos a Deus, é o momento de que nós podemos compartilhar juntos a sua palavra. Vamos juntos? Oi, crianças, mais uma semana que nós podemos estar estudando a palavra de Deus. Isso é um motivo de grande alegria para mim e eu espero que para você também.
Eu quero lembrar a você que nós estamos estudando sobre Elias, o profeta do Deus vivo. Essa é a nossa 6ª aula e temos mais uma aula para terminar essa série, certo? Então, eu quero iniciar esse momento com oração, pedindo a Deus que Ele possa nos abençoar, que nós possamos aprender mais, conhecer melhor a Deus através do ensino da sua palavra. Por isso que é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, para que a gente possa ler alguns textos da Bíblia e a gente possa estar juntos conhecendo melhor o Deus do profeta, tá bom? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça para que a gente possa orar. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Quero te pedir que o Senhor possa falar ao coração de cada criança, Senhor, através dessa mensagem, que elas possam sentir, quando terminar essa lição, desejosas de te servir, e que as crianças que ainda não confessaram o Senhor como Salvador, que elas possam sentir o desejo mais profundo de entregarem a direção das suas vidas a Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Recapitulando a lição passada, nós vimos que, de um modo bem resumido, Acabe estava lá no seu palácio em Jezreel. Nós sabemos que o palácio principal era em Samaria, que era o palácio onde era a capital do Reino do Norte, né? Já que Acabe era o rei de Israel, que era o Reino do Norte. E nós vimos que ele vai ver que vizinho ao palácio dele tinha uma bonita vinha que pertencia a Nabote. Ele vai propor a compra, né, daquela vinha. Nabote não concorda, Nabote queria obedecer às leis de Deus, Acabe não estava nem aí para as leis de Deus, e aí ele vai ignorar. E naquela atitude dele de mais ou menos uma birra, né, uma pirraça ali, ele vai cobiçar aquela vinha até o ponto de que Jezabel, juntamente com a omissão dele, né, já que ele não faz nada, eles planejam a morte de Nabote. E Elias vai até Acabe, o rei Acabe, levar aquela mensagem terrível, né, que seria a sentença dele por conta da sua desobediência a Deus, né? Porque realmente Acabe fez muitas coisas terríveis, nós vimos isso semana passada. Nós vimos também que Deus ele não quer que nós sejamos controlados pela cobiça, porque a cobiça vai nos levar a praticar outros pecados, mas que os nossos corações possam estar contentes, agradecidos a Deus pelo que Ele nos tem dado. E aí eu propus a você que você fizesse uma lista de coisas, de bênçãos que você tem recebido de Deus. Você fez? Pois é. Muitas vezes nós não lembramos, não somos tão gratos a Deus porque nós esquecemos do que Deus tem feito por nós. E trazer à memória essas coisas, elas nos ajudam a encher o nosso coração de gratidão. Se você não fez, você ainda pode fazer. E é muito importante que você faça. De repente isso pode ser até um tema de um culto em família. Agradecimentos de coisas que Deus tem feito por você e pela sua família. Então eu quero iniciar essa lição de hoje com uma pergunta. Você acha que Deus se importa com o que você faz? Eu acredito que a maioria de vocês tenham respondido que sim. E você já pensou no que você vai fazer quando você for adulto? E talvez eu acredito que muitos de vocês já tenham planejado alguma coisa. E será se Deus deseja que você o sirva? Sim, né? Mas será se Deus deseja que você o sirva só se você for um pastor, um missionário? Não. Deus deseja que você o sirva onde você estiver. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje. Deus deseja que você o sirva onde você esteja. Nós vimos que Elias era um servo de Deus importante, Elias era um profeta, ele era um mensageiro de Deus, ele levava a mensagem de Deus ao povo, mas só que ele estava ficando velho. E em breve seria o momento de uma outra pessoa, né, realizar o seu trabalho. E você lembra que Elias, quando estava lá, tinha sido ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Eu vou procurar aqui esse visual que eu acabei esquecendo de pegar para vocês, mas é bem rapidinho. Você lembra que quando ele estava lá, ele fugiu, ele ficou muito desanimado, ele foge, né? E
E o que acontece? Deus vai se apresentar, vai falar com Elias ali naquele momento, olha só. E Deus disse para Elias que ele não estava sozinho, que existiam muitos outros homens que não haviam se dobrado, adorado a Baal, né? E aí nós vimos uma outra coisa, nós vamos ver que Deus vai levar Elias, né? Nós não sabemos como Elias soube que era aquele homem, mas nós sabemos que Deus dirigiu ele a um homem que seria o quê? Um ajudante do profeta Elias, né? E ali nós vimos que naquele momento onde como era o nome do homem? Sim, Eliseu, exatamente. Eliseu, que seria aquele grande auxiliar do profeta Elias, né? Ele estava fazendo o quê quando Elias o encontrou? Ele estava trabalhando na terra, muito bem, mas ele estava trabalhando na terra com bois, ou seja, significa que ele tinha outra atividade, que ele tinha uma profissão, né? E lembra também que quando ele é chamado, Eliseu diz uma coisa para Elias, diz que ele ia se despedir dos seus pais. Então, ali naquele momento, aquele chamado do profeta Eliseu para trabalhar juntamente com Elias na obra de Deus, ele vai se despedir dos seus pais, ele vai ter que deixar as suas atividades, a sua profissão antiga, ele vai ter que viajar, ou seja, era ou não era uma grande decisão? Sim, era uma grande decisão. E hoje em dia, Deus ainda chama filhos dele para servi-lo através da sua vida num trabalho de tempo integral. Vocês viram isso na lição. Deus chama pastores, Deus chama os missionários. O pastor da nossa igreja é um pastor missionário que veio de um outro país para levar a mensagem, a palavra de Deus a outras pessoas. Então, missionários assim, de outras nações, inclusive, eles precisam deixar os seus países, né? E passam a servir a Deus o tempo das suas vidas. Foi assim também com Eliseu. Mas Deus, né, hoje em dia, não escolhe só pessoas para servir a Deus dessa forma. Você já pode ter pensado que na sua profissão, quando você for adulto, e você já pode ter pensado que você deseja ser um médico, um engenheiro, um professor, um secretário, seja lá como Deus leve você a ser um pedreiro, uma pessoa que trabalha em qualquer área da vida, né? E Deus, ele deseja que você sirva a ele aonde ele permitir, onde ele lhe levar. Mas você pode parar e pensar assim, tia, mas eu sou uma criança, como eu posso servir a Deus? Quando a gente vai ler a Bíblia, nós vemos que a gente pode servir a Deus de diversas formas. Nós podemos servir a Deus, por exemplo, demonstrando o nosso amor às pessoas. Você que é criança, você pode demonstrar o amor às pessoas quando, por exemplo, você estiver na igreja, quando chega um visitante, você tratar bem aquele visitante, você ser acolhedor, mostrar que ele é especial, que você receber bem. Você pode servir a Deus sendo obediente aos seus pais, você pode servir a Deus levando a palavra de Deus a outras pessoas, aos seus primos, aos seus vizinhos, aos seus colegas na sua escola. Então existem diversas formas que nós temos de servir a Deus. E Deus quer que você o sirva aonde você está. Isso era exatamente o que Deus queria com Eliseu. Deus queria que Eliseu pudesse servi-lo. E Deus, ele queria que ele pudesse servir ele com um trabalho da sua vida. E aí a gente chama, quando uma pessoa serve a Deus com toda a sua vida, de ministério. Ele tinha um ministério para Eliseu, assim como ele tinha para Elias. Então Eliseu, ele vai deixar a sua família, ele vai deixar o seu trabalho, ele vai viajar com Elias, então ele vai mudar completamente de vida. Então era uma decisão grandiosa que Eliseu estava tomando ali. Olha, criança, Eliseu, ele vai ajudar Elias de diversas formas. Ele tinha muito que aprender sobre como servir a Deus. E Eliseu sabia que Elias, ele não estaria para sempre ao lado dele. Então ele precisava aprender, ele precisava se capacitar. E ele precisava também treinar um grupo de pessoas para que pudesse auxiliá-lo no ensino da palavra de Deus, para que o povo não pudesse se desviar e adorar deuses falsos. Esse grupo de pessoas, esse grupo de homens que foram ensinados por Eliseu e por Elias, na Bíblia a gente vai ver que eles são chamados de discípulos dos profetas. E eles estavam em algumas cidades, vocês podem ver aí no mapa, Gilgal, Betel, Jericó.
os discípulos dos profetas, eles estavam sendo exatamente fazendo sendo treinados para que pudessem ensinar a palavra de Deus ao povo. E aí, crianças, finalmente, depois de muito tempo que Eliseu e Elias trabalham juntos, finalmente vai chegar o tempo em que Deus levaria Elias ao céu. De certa forma, Deus ele deixou que Elias soubesse disso. E Elias, ele não tinha medo, pelo contrário, ele estava emocionado ao saber que logo, logo ele estaria com Deus vivo, que ele tinha servido durante toda a sua vida. E aí, crianças, por que ele estava assim? Porque ele sabia para onde ele ia, porque ele confiava em Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, vamos lá. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vocês podem conferir lá. Crianças, essa promessa de Deus, essa verdade, esse ensino da palavra de Deus nos faz lembrar de uma coisa. Nos faz lembrar que Deus nos ama. Deus nos ama exatamente por isso ele enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus, ele nunca pecou. Jesus, ele levou uma vida perfeita. Mas Jesus, ele não morreu por causa dos pecados dele. Ele morreu por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Porque era necessário que alguém pagasse o preço pelos nossos pecados e nos substituísse. E foi exatamente o que Jesus Cristo fez. E da mesma forma que Elias, ele tinha essa confiança de que ele estaria com Deus, porque ele havia confiado em Deus para a sua salvação, é necessário que você faça o mesmo. É necessário que você possa confiar em Jesus para que você possa ser salvo. Se você o recebe, se você confia nele como o único que pode perdoar os seus pecados, você também será salvo e do castigo do pecado. E você pode ter essa confiança assim como Elias teve. Elias confiou em Deus e ele estava pronto para ir para Deus, morar com Deus no céu. Isso certamente ele estava muito emocionado. Eliseu também deveria estar, porque Eliseu, nós não sabemos como, mas Deus permitiu que Elias soubesse disso e Eliseu também estava sabendo que Elias estava próximo de partir. Mas certamente também Eliseu estava triste, porque afinal de contas Elias tinha sido um professor, tinha sido um grande amigo dele. E ele sabia que logo, logo eles não estariam mais juntos para servir a Deus juntos, né? E aí, crianças, você está com a sua Bíblia aberta. Se você não está, você pode fazer isso agora lá no livro de 2 Reis, capítulo 2. E aí você vai ler comigo. O que acontece? A Bíblia diz que lá no versículo 2, diz que Elias vai dizer para Eliseu que Deus o tinha guiado. Eles estavam em Gilgal e ele disse para Eliseu que Deus estava o guiando para Betel. E aí ele vai dizer assim, Elias vai dizer para Eliseu ficar lá. Só que o que Eliseu vai dizer para Elias? É tão parecido os nomes que às vezes a gente troca, mas vamos ficar atentos para a gente não trocar. Elias vai dizer assim para Eliseu, lá no versículo 2 de 2 Reis, capítulo 2, vai dizer assim: Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Olha só, Eliseu estava dizendo para Elias que iria continuar com ele até o fim. E aí, mais uma vez, eles saem de Gilgal e vão para Betel. Talvez ali Elias vai dar as últimas palavras para os discípulos dos profetas, vai animá-los, porque Elias sabia que ele estava para partir, não é? E aí, mais uma vez, quando eles ficam ali, eles ficam um tempo em Betel, Elias vai dizer para Eliseu que Deus agora estava o guiando para Jericó. Mais uma vez, Elias vai pedir para Eliseu ficar lá, mas ele diz da mesma resposta de antes, vai dizer que ele seguiria com ele. E é exatamente isso que acontece. Depois de um tempo ali em Jericó, Deus o conduz diz que ele fosse para o Jordão. Vamos ver. Lá no versículo 6, disse assim, disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Vamos recapitular, para não ficar confuso. Eles estavam em Gilgal, Deus o conduz para Betel, depois o conduz para Jericó, e depois agora Deus está o conduzindo para o Jordão, aquele rio Jordão, exatamente esse. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram juntos.
Ali eles estavam com 50 profetas, 50 esses que a gente chamou, que eu antes disse para vocês, que eram discípulos dos profetas, e ali eles vão ficar um pouco distantes, vão vendo Elias e Eliseu se distanciando e chegam até o Jordão. O que vai acontecer quando eles chegam até o Jordão? Olha só, o Rio Jordão era largo, profundo, e Eliseu deve ter se perguntado assim, né? O que eles fariam depois dali, né? O que eles fariam a seguir, né? Depois daquela situação. E Elias, crianças, vai, olha, bater na água com seu manto. Imediatamente a Bíblia diz que as águas vão se abrir e eles vão passar a pés secos, a pés enxutos. Esse episódio, ele nos relembra um outro episódio semelhante, foi quando Moisés passou ali, abriu o Mar Vermelho e passa pés secos também, juntamente com o povo de Deus, né? Ali, naquele momento que eles saem do Egito. Foi um milagre, crianças. Foi um milagre com Moisés, foi um milagre também com Elias, porque só Deus pode fazer isso. Quando eles chegam, crianças, do outro lado, lembrando que os discípulos dos profetas não passam no Rio Jordão, eles ficam, né, ali, e só Elias e Eliseu é que atravessam o Jordão. E quando eles chegam do outro lado, a Bíblia diz que, lá no versículo 9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança dobrada, por herança, porção dobrada do teu espírito. Esse termo, porção dobrada do teu espírito, é um termo meio que esquisito para a gente. Mas eu quero dizer para vocês que era algo que eles conheciam, era da linguagem deles. Lá em Deuteronômio, lá na lei mosaica, essa ideia de porção dobrada era exatamente essa ideia de que o primogênito teria direito a essa porção dobrada, representando ali a sucessão do seu pai, né? E aí, crianças, Eliseu, ele viu como Elias serviu a Deus e ele queria também esse poder de Deus, exatamente, e essa força de Deus para servi-lo, da mesma forma como ele havia visto Elias servindo a Deus. E aí Elias vai dizer para Eliseu que esse era um pedido bastante sério e que se ele visse Elias partindo, era um sinal de Deus, de que Deus estava realmente aprovando ali Eliseu, né? É como se Elias fosse, ou é como se Eliseu fosse mais ou menos ali um filho na fé de Elias, né? E ali ele vai ter mais ou menos essa postura, né, de filho de Elias, né? E é incrível, crianças, essa é uma visão maravilhosa. Olha só o que acontece. A Bíblia diz lá no versículo 11, diz que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O versículo 12 continua assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Nós já vimos isso antes, que essa ação de rasgar as vestes era um sinal assim de tristeza, de luto, né, de dor, que era muito comum naquele período. Então, Eliseu, ele ficou triste também, porque ele se separou do seu mestre, né, do seu professor, daquele em que ele tinha servido tanto tempo a Deus juntos, né? E uma forma, crianças, que muitas vezes nós pensamos de sabermos a vontade de Deus para as nossas vidas, muitas vezes nós ficamos questionando sobre isso. O que é a vontade de Deus para a minha vida? Uma das formas que nós temos de saber é quando a gente ora, quando a gente fala com Deus. E Deus muitas vezes fala conosco através da palavra de Deus, a gente fazendo uma leitura diária. Se você só assiste esses vídeos, essas gravações, mas você não lê a palavra de Deus, se você não ora durante a semana todos os dias, dificilmente você vai realmente conseguir conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus não vai aparecer nas nuvens, exatamente o que Deus quer.
Mas, por exemplo, se você ler a Bíblia, vai saber que se, por exemplo, não é certo colar, porque a Bíblia diz que nós devemos ser verdadeiros, nós devemos ser honestos, falar a verdade uns para com os outros. Quando você está colando, você está dizendo que tem um conhecimento que você não tem, não está dizendo que você não deve ser, não vai aparecer nas nuvens, não coma o bolo que a mamãe disse para não comer, mas tem na Bíblia dizendo que nós devemos honrar, que nós devemos ser obedientes aos nossos pais em tudo. Então, a Bíblia ela vai nos mostrar, sim, a palavra de Deus, a vontade de Deus, através dos seus princípios. Muitas vezes não são respostas que nós temos, claro, para algumas perguntas, mas os princípios de Deus vão nos guiar a fazer a vontade de Deus. E a melhor forma que nós temos de servir a Deus é seguindo o exemplo de Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai. Olha, crianças, da mesma forma que Elias e Eliseu, eles caminharam ali um pouco, e vai haver aquele momento onde vai haver a partida de Elias, ele vai ter que fazer o percurso de volta, né? E Eliseu vai ali se encontrar, quando ele volta, ele vai se encontrar com quem? Com o Rio Jordão. E o que é que ele faria? A Bíblia nos diz que, lá no versículo 12, no versículo 13, então levantou o manto, ele vai primeiro pegar aquele manto de Elias, né, que ele deixou cair quando ele foi trasladado, e ele vai voltar à borda do Jordão, a Bíblia diz lá no versículo 13. E o que ele vai fazer? A Bíblia nos diz, olha, que ele vai tomar o manto de Elias, que ele deixou cair, vai ferir as águas, ou seja, ele vai bater nas águas da mesma forma como Elias havia feito durante o percurso de ida até lá. E ele depois que ele vai golpear ali, ele vai perguntar: onde está o Deus de Elias? Crianças, e olha só o que acontece. Depois de ele golpear, as águas se separam, provando exatamente para Eliseu que Deus tinha ali, o Deus que tinha atuado através do profeta Elias, estava atuando agora através de Eliseu. E ele estava ali, o Deus vivo, tinha preparado Eliseu para servir, para ser o seu servo. Ele vai cruzar o Jordão e do outro lado está lá os 50 discípulos que eles haviam deixado. E eles vão observar ali que Eliseu vinha com o manto de Elias e que ele estava voltando ali a pés secos também. E eles vão ver que o mesmo espírito que estava sobre Elias estava agora sobre Eliseu. Que coisa maravilhosa! Eliseu, ele estava sendo reconhecido que seria o novo líder do povo. Crianças, isso é algo maravilhoso. Que história, assim, impressionante, não é? E eu quero fazer uma pergunta para você, que já é filho de Deus, que já fez essa decisão. Você está pronto para seguir o plano de Deus para a sua vida? Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, eu quero dizer para você que você precisa ter uma certeza no seu coração. Deus quer que você o sirva. Aonde Ele estiver, aonde você estiver. Do jeito que se você for um médico, Deus quer que você sirva, se você for um professor, se você for pedreiro, se você for secretário, onde Deus te levar, Deus quer que você o sirva onde você estiver. Separe tempo para você buscar a Deus através da leitura diária da sua palavra, através da oração. Mas se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, mas você deseja muito servir a Deus, você precisa fazer 3 coisas. Primeira coisa, você precisa reconhecer que você é pecador e que o seu pecado lhe separa de Deus. Você precisa crer que Jesus ele pagou o preço pelo seu pecado. E é a única forma que você tem de ter os seus pecados perdoados. E você precisa pedir a Deus para ser o seu Salvador. A Bíblia nos diz que se você fizer essas 3 coisas, reconhecer que você é pecador, você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você pedir para que você seja salvo, Ele te salvará. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que você possa fazer essa oração hoje e que Jesus possa ter o seu Salvador e você possa usar a sua vida no serviço do reino de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa lição juntos. Amém? Querido Deus, obrigado porque essa mensagem, Senhor, nos impressiona como o Senhor age na vida dos teus servos, sempre nos conduzindo, ó Deus, a te conhecer melhor,
a saber que o teu desejo para as nossas vidas é te servir e como isso traz alegria aos nossos corações em obediência à tua palavra. Muito obrigada, ó Deus, que o Senhor possa impactar a vida de cada criança que assistiu esse vídeo, elas possam, a partir de agora, saber que o Senhor deseja que elas te sirvam e elas podem fazer isso, mesmo quando crianças. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Próxima semana estaremos juntos novamente para dar continuidade e encerrar essa série sobre Elias, o profeta do Deus vivo.